até onde a Bolsa de Valores vai cair, ou melhor, até onde os índices vão cair, né? Porque a gente está passando por uma situação aí nas últimas semanas onde o preço das ações, fundos imobiliários, fundos e ações também não param de cair, né? Então, será qual vai ser o fundo do poço? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, um canal feito para investidores. Olha só, para a gente tentar entender até onde vai aí, né, qual vai ser o fundo do poço, a primeira coisa que a gente tem que entender, quais são os motivos que levam a uma queda tão acentuada como a gente está vendo aí na Bolsa de Valores nas últimas semanas. É uma mistura de várias coisas, mas tudo começa por conta da expectativa, tá? O mercado ele deixa de ter uma expectativa tão boa quanto ele tinha até um tempo atrás e com isso inicia-se o processo de venda. Muitas empresas que os investidores acreditavam passam a deixar de acreditar e iniciam o processo de venda. Quem estava em jogo só para especular, não estava com a visão de sócio, vê que a empresa está caindo e faz o mesmo, né? Vende, estopa, pula fora para que não tenha uma perda de capital ainda maior. E isso, mais uma vez, contribui com as quedas das ações. Quem é especulador de opções ou opera short, opera vendido, né? Aproveita dessas quedas, imagina que a queda vai continuar ainda mais, faz um aluguel de ações ou compra opções de venda e alimenta ainda mais essa queda. Então, tudo isso, gente, é uma soma que faz com que o valor das ações entre num ciclo virtuoso aí e comece a cair sem parar, tá? Os fundos imobiliários acontecem coisas parecidas também. Aí a gente pergunta, mas até onde vai isso? Veja bem, tem um limite, tem que ter um limite, porque apesar de existir a especulação do preço, esse preço é atrelado a um ativo. Esse ativo que é uma empresa, um fundo imobiliário, existe um negócio por trás, um lastro por trás desse preço aí. Então vai chegar um momento que esse preço se torna extremamente descontado e o próprio mercado segura, porque investidores de longo prazo, assim como eu, como muitos de vocês que estão aqui me acompanhando, a gente faz o quê? A gente aproveita justamente desses momentos de forte baixa para adquirir um percentual maior na empresa. Então o nosso tipo de investidor causa uma barreira natural no mercado e chega um ponto que não cai mais. Bom, e tudo isso tem a ver com a expectativa. Quando vai se tornar super atrativo um ativo que está caindo muito o preço? Quando a expectativa que a gente vai colocar sobre esse ativo, ela se torna fora da realidade em relação ao preço. Agora veja bem, como funciona essa questão da expectativa? A gente pega, por exemplo, a Petrobras. Ela estava negociando lá próximo de R$30. Por que o mercado coloca uma empresa dessa a R$30? Porque existe uma expectativa de que o lucro líquido, os resultados que essa empresa vai conseguir seria X, tá? Um valor lá. De acordo com esse valor, o mercado acredita que vale a pena pagar R$30, valia, né? Há 3 semanas atrás. Agora, o que acontece? Diante do cenário que está acontecendo aí, coronavírus, né? Tudo isso, a gente vê que o mundo está parando, né? As escolas no Brasil já estão mandando os alunos para casa, eventos com um certo número de pessoas, 250, 500, depende da região, já estão sendo cancelados esses eventos. As pessoas que iam viajar estão cancelando as suas viagens. Empresas como a CVC, por exemplo, está tendo diversos cancelamentos durante o dia. Ou seja, o mundo está parando por conta disso. Aí, sem contar com isso, teve a queda no preço do petróleo, que também afeta as receitas da Petrobras. Então, o que acontece? O mercado já não acha mais que o lucro líquido da Petrobras daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, vai ser X. Agora o mercado acredita que vai ser Y. O mercado acredita que vai ser 30%, 40%, 50% abaixo disso. Então é natural que o preço justo dessa ação seja mais baixo do que o mercado acreditava que seria antes. Vamos pegar outro exemplo aqui, vamos pegar a WEG. A WEG estava negociando próximo de R$50. Por quê? Porque a empresa ela não para de ter lucros crescentes. Então o mercado
enxergando tudo que ela está fazendo, os investidores de longo prazo, acredita que ela vai continuar entregando aquele resultado. Então, como o mercado acredita que ela vai continuar entregando aquele resultado, coloca uma expectativa em cima dela e chega a um preço de R$50, que é o que praticamente chegou aí há um mês atrás, né? Mas aí o que acontece? Diante do novo cenário, como eu expliquei agora há pouco, o mundo está parando, é natural que a receita das empresas vai cair. Então, assim, quanto que vai cair o lucro líquido da WEG? Vai cair 10%, 20%, 30%? A gente não sabe. Como a gente não sabe, o mercado ele fica especulando um novo preço e criando uma nova expectativa. Então talvez o lucro líquido da WEG foi 100 no último trimestre, agora o mercado está acreditando que vai ser 70. Só exemplos aqui para ficar mais fácil você entender. Foi 100, o mercado acredita que vai ser 70. Então se o mercado pagava 50 por ação, ele passa a pagar 30. Agora, se o mercado acreditar que não, que o lucro líquido dela vai cair pela metade, vai cair de 100 para 50, o mercado passa a pagar por essa empresa aí, sai de 50, vai para 25, vai para 20. Agora, tem um caso que é pior. Tem empresas que trabalham com margens muito apertadas, trabalham com margem de 1, 2, 3%. Essas empresas, o mercado tinha expectativa, não é nem do resultado dela, do lucro líquido dela, mas sim que ela conseguisse manter as margens. Agora que o mundo está parando, a economia dá uma freada assim considerável diante dessa situação que a gente está vivendo, muitas empresas que trabalhavam com margem líquida de 1, 2%, acabam zerando essa margem. E se essa empresa zera essa margem, não dá lucro no exercício. E pior, às vezes a margem passa para baixo, fica negativo. Menos 1, menos 2, menos 3%. Significa que a empresa fechou o exercício no negativo, no prejuízo. Isso tem um limite, né? A empresa até ela consegue fechar um resultado no exercício, ela vai queimar caixa, se existir caixa, vai para o segundo resultado, vai para o terceiro, ela vai queimando caixa para se manter. Se chegar um momento que acaba o caixa, a empresa tem que fazer dívida. Se a dívida ela não consegue pagar, ela perde credibilidade no mercado, as instituições financeiras não liberam mais dinheiro. Se ela tentar emitir debêntures, as debêntures ficam arriscadas, o mercado não tem aceitação e ela vai ter que pagar juros absurdos para que o mercado aceite essa debenture aí. Enfim, a empresa ela vai entrando vai virando uma bola de neve a situação da empresa até que ela vai à falência. E isso pode acontecer em empresas que são fracas, que não são robustas e que enfrentam uma situação econômica desse tipo. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, o mercado, gente, o mercado que eu digo são os investidores, principalmente os investidores de grande porte, os investidores institucionais, os investidores que têm capital grande e também os investidores que são menores, mas que têm essa visão de longo prazo aí. Toda essa galera, todo o mercado formado por esses investidores está de olho em tudo isso que eu estou falando e cria um novo patamar de preço para esses ativos. Agora veja bem, tudo se trata de especulação até que saia novos resultados. Porque daqui a 2, 3 meses as empresas já começam a emitir novos resultados novamente. A gente está num período agora que elas estão emitindo resultados trimestrais, lá os releases, né? Daqui a 2, 3 meses iniciou nova onda de resultados. O que vai acontecer? Se a gente vê que apesar da parada que teve, desse freio na economia que a gente teve aqui, o resultado dessas empresas não foi muito afetado, não teve muita queda, aí a gente vai ter a comprovação de que a expectativa que o mercado colocou foi exagerada, para baixo. Então o mercado faz o quê? Começa já a corrigir para cima. Opa, não é bem assim, as empresas não tiveram uma grande redução na receita. Algumas empresas vão ter uma redução muito pequena, então o mercado ajusta o novo preço a esse resultado que ela entregou. Outras já serão bem mais afetadas, então o mercado pode corrigir ainda mais para baixo. E assim vai, mas veja que tudo é expectativa. Então no fim das contas a gente tem que estar muito de olho no resultado, no possível resultado, no quanto essa parada na economia vai afetar o resultado das empresas que a gente investe. Agora olha só, se você tem empresas em carteira que o resultado será afetado, os resultados serão afetados, mas você acha que ainda assim ela tem caixa para se manter, ela tem margem folgada, então ela consegue diminuir a margem e se manter no lucro, e no longo prazo ela volta a ser o que ela era, cara, perfeito, aí a gente aproveita essas empresas e acaba fortalecendo ainda mais a posição. Agora, se você tem aquelas empresas um pouco mais arriscadas na carteira, que tem uma margem mais apertada e que não tem caixa, principalmente, a gente tem que ficar muito de olho para ver como vai ficar a situação dessas empresas. O que ela vai fazer?
Se a economia parar, tiver uma recessão aí e demorar para retomar, porque a gente não sabe, né? Não adianta eu dizer assim, ah não, porque retoma rápido, ah não, porque demora 2 anos para retomar. Ninguém sabe de nada. A gente não pode dizer isso. Agora, o que a gente tem que acompanhar é por quanto tempo essa empresa está preparada para suportar essa recessão aí. Uma empresa que tem margem de 1, 2% e não tem caixa, ferrou. Ela vai ter dificuldades para passar por essa situação caso venha uma recessão. Então a gente tem que acompanhar bem de perto essas empresas na carteira e ver se realmente vale a pena continuar aportando ou se é momento de cessar os aportes e esperar para ver o que vai acontecer. Nos fundos imobiliários, gente, veja que já é bem mais tranquilo essa questão, né? Porque um fundo imobiliário, ele simplesmente recebe os contratos de aluguel, então até está tendo uma queda, mas na minha análise essa queda na cotação que está tendo nos fundos imobiliários é rebalanceamento de carteira. Muita gente tinha lá, vamos colocar aqui um exemplo, 50% em ações, 50% em fundos imobiliários. Aí a carteira desse investidor aconteceu o quê? A parte de ações, como elas caíram muito mais, de repente ela saiu de 50% e foi lá para 35%, e os fundos imobiliários ficou lá em 65%. Vamos considerar aqui uma carteira só de ações e fundos imobiliários, sem renda fixa, tá? Só para você entender a lógica. Então, os fundos imobiliários ficaram lá em cima e as ações vieram aqui embaixo. O que alguns investidores começam a fazer? Vendem parte das suas cotas de fundos imobiliários para aproveitar o preço descontado das ações. Fazem um rebalanceamento da carteira. Com esse rebalanceamento, a queda das ações acaba puxando o preço dos fundos imobiliários para baixo. Então é por isso que a gente começou agora, com um delay, né, com um retardo, a gente começou a ver a queda nos fundos imobiliários também. Porém, eu vejo isso como muito positivo, né, porque os fundos imobiliários, eles não são tão difíceis de se manter como uma empresa, simplesmente, principalmente falando de fundos de tijolo, né, são contratos de aluguel, então as empresas vão continuar pagando aluguel. O que pode acontecer é não no curto prazo, é daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, essas empresas que estão passando dificuldades agora, pode ser que elas tenham queimado caixa, pode ser que elas demorem um pouco para se reencontrar. E se essas empresas que são inquilinos desses fundos imobiliários, elas tiverem dificuldade para pagar os aluguéis, aí pode ser que a gente participe aí de um processo de renegociação para baixar o valor dos aluguéis e até mesmo de inadimplência, né, no caso das empresas aí que são inquilinas desses fundos imobiliários. Mas isso a gente vai refletir lá na frente. Então eu vejo que os fundos imobiliários são muito mais resilientes nesse caso, os acontecimentos são mais lentos e o tempo que a gente tem, que os fundos têm para se reorganizar e se preparar para esse tipo de situação é bem maior. E no pior dos cenários, vamos dizer que as empresas que elas são inquilinas dos fundos imobiliários, que elas não consigam mais pagar os aluguéis lá. O máximo que vai acontecer é a gente ter um índice elevado de vacância, né? Ou inadimplência. Vamos dizer que a gente chega lá a 50%, 60%, 70% de inadimplência ou de vacância. Mas o fundo continua lá. É quase impossível um fundo imobiliário falir. Então, nesses momentos, a gente vê a importância de ter uma boa diversificação em renda fixa e em fundos imobiliários também, porque os fundos imobiliários, apesar de ser renda variável, eles trazem uma renda recorrente para nós, que ajuda a ter fluxo de caixa para manter os aportes, baixar o preço médio nesses momentos, e ainda assim a dificuldade de um fundo imobiliário falir é muito grande, é praticamente impossível um fundo falir, ele teria que ficar com 100% de vacância e ficar gerando custos para se manter aberto e ainda assim acaba fazendo uma chamada de capital e não fale, é diferente de uma empresa porque tem os imóveis lá, por mais que estejam parados, estão lá. Bom, essa é a análise que eu faço de tudo que está acontecendo aí, espero que tenha clareado as suas ideias. Comente aí se você concorda ou não concorda com tudo isso que eu falei aqui e um recadinho, pessoal. Hoje eu liberei para vocês aí o módulo 1 do curso 500 Pratas Light. Tá liberado, muita gente me pergunta sobre o curso, como funciona, como é que funciona a didática, as aulas, então de tempos em tempos eu libero o primeiro módulo para que você possa lá fazer uma degustação e também você vai ter muito conhecimento no primeiro módulo, vai ajudar a fortalecer o seu mindset de investidor e lá eu e minha equipe também vamos te ajudar a tirar dúvidas, tá? Apesar de ser uma degustação, é grátis, você pode degustar por uma semana, fique à vontade que a gente está lá para conversar com vocês, debater e auxiliar, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o módulo 1 do curso e aguardo você lá. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!